tava sumidinha, né? Fiquei uma semana em falta aqui, né, com vocês. Não consegui fazer o vídeo porque tenho muitas novidades. A vida tá caminhando. A gente tá num momento que precisamos intensificar a pausa. Não vou aqui ficar discorrendo sobre quais as razões, nem os índices, nem as justificativas da ciência, dos cientistas, dos especialistas, de pessoas que a gente confia, né? E do que a gente está vendo por perto. A gente está vendo que a gente está perdendo muitas pessoas queridas. E eu fico me perguntando, caramba, tá morrendo tanta gente assim, né, na faixa de milhares de pessoas por conta de uma só doença. E é exatamente por isso que a gente fica nesse estado de alerta de emergência e precisa estar atenta e atento. É por isso que a gente precisa ter esse combinado cívico da gente cuidar da gente, cuidar dos outros. Fica tudo muito distorcido porque falta pra gente um chefe de estado da nossa federação, do Brasil, do nosso país, que possa centralizar essa responsabilidade. Essa é a responsabilidade de um presidente. Ele é a autoridade máxima de um país. Então ele precisa assumir essa responsabilidade de nos orientar. Quando esse presidente é confuso e perdido, ou ele se faz valer de um discurso da confusão para colocar em curso um projeto de mortes de várias pessoas, acontece o que está acontecendo. Então aqui é começar esse vídeo com essa denúncia de que a gente precisa frear essa compulsão de morte que está rolando, que a gente está vivendo. A gente não pode normalizar, gente. Eu acho que o apelo é esse. Não vamos normalizar a morte de forma nenhuma. E aí como que a gente pode fazer isso? Cobrando medidas desse Estado, que sim, o Estado é responsável pelas nossas vidas, por mais que sejam estimuladas ações de Estado mínimo, o Estado é responsável por nós. Como é que pode acontecer essa cobrança? Que a gente tenha condições de cuidar da nossa saúde com proteção às nossas outras necessidades que não são só a saúde. Mas para a gente proteger a vida é muito necessário que a gente possa cada vez mais ficar em casa ou sair só quando necessário ou quando precisar sair, né, que a gente possa tomar os cuidados. E que a gente lembre que essa responsabilidade não é só do indivíduo, porque a gente tem esse costume na nossa sociedade de individualizar tudo, né? Tudo é responsabilidade da pessoa. É responsabilidade da pessoa? Com certeza. A pessoa lá tem responsabilidade de cumprir com protocolos, de cumprir com protocolo de higiene pessoal e de cumprir com o uso de máscara, fazendo higienização? Sim, mas eu consigo fazer isso porque eu tenho um salário e eu consigo comprar minha máscara. Tá? Eu consigo fazer isso porque eu trabalho num lugar que disponibiliza a máscara para eu ir trabalhar, né? Eu consigo fazer isso porque eu trabalho num lugar que me disponibiliza álcool e eu tenho um salário que eu consigo comprar o álcool para minha casa. Eu tenho um salário que eu consigo pagar a minha conta de água e que eu compro o sabonete. Mas e se eu não tivesse? Essa é a responsabilidade do Estado. Não vou ficar aqui detalhando de novo sobre isso, mas é só esse alerta de que não dá pra gente normalizar a morte. A gente precisa defender a vida e por isso que a gente tem que ter medidas restritivas, sim. E não dá pra gente ficar reduzindo de que não vai ter trabalho, não vai ter comida, não vai ter dinheiro. Isso aí é responsabilidade do Estado. Enquanto o Estado brasileiro precisa, e os seus entes federados, que são os estados e os municípios, precisam se reunir e se organizar para nos proteger. E a gente se proteger mutuamente. Bom, dito isso, eu já falei lá nas minhas redes que eu tô num trabalho novo e aí por isso tô numa nova forma de organização. Pessoalmente, é uma época de conquista, portanto, é uma época de celebração e eu não vou também ficar nessa crença limitante de não celebrar porque tá tudo caótico. Tá tudo caótico, mas eu sigo celebrando as pequenas alegrias da vida, citando aí o Emicida, né? Passou dia 21 de março e eu queria que vocês visitassem a página do Partido dos Trabalhadores no Facebook, porque eu e meus companheiros pretos e pretas do PT fizemos um vídeo marcando o Dia Internacional em Combate à Discriminação Racial. E aí, qual é a minha sugestão aqui pra gente falar de discriminação racial? É isso, né? São todos esses dados estatísticos que colocam a gente, que colocam a população preta e afro-brasileira em lugares vulneráveis.
E eu vou escolher um lugar, né? Porque tem vários lugares pra gente poder perceber isso. Pra mim foi libertador, por exemplo, acessar a literatura afro-brasileira. Foi muito importante eu conhecer escritoras e escritores pretas e pretos. Eu vou deixar como dica, né, para poder caber nesse vídeo, que a gente possa se perguntar qual foi o autor ou a autora que a gente leu, né, afro-brasileiro esse ano, ou que a gente se comprometeu a ler, o que a gente consumiu, o que a gente comprou, né, de literatura afro-brasileira. Eu tenho aqui algumas coisas e que são muito relevantes para mim, né? E aí esse mês de março se comemora, vocês sabem que eu não lembro os dias, vai aparecer aqui o dia da poesia. E a poesia me restaurou, né? Me reorganizou e ressignificou muitas coisas quando a discriminação racial foi presente. Já contei isso em outros lugares, mas vou deixar aqui registrado que sofri racismo no trabalho e num período da minha iniciação no candomblé. E aí, contando esse caso, quando você se inicia no candomblé, tua mãe de santo fala assim, a minha falou, não arruma confusão, não entra em tumulto, não entra em fofoca, não entra em gritaria. É casa, trabalho para casa, casa pro trabalho. Pelo certo, tu não tinha nem que sair do barracão quando tu se inicia. Tu tinha que ficar lá quietinho e recolhido que você tá renascendo. E aí tu volta a trabalhar porque a vida hoje cotidiana exige isso. Aí voltei a trabalhar. Quando eu volto no trabalho tem esse bafão lá acontecendo, tinha sofrido discriminação racial por meio de uma poesia. Qual foi a minha resposta? A vontade era arrumar um tumulto, procurei meus direitos, tive apoio de grupos, né, de coletivos, né, de pessoas pretas e de aliados brancos e brancas também, e consegui me defender e lutar sem usar o recurso da violência. Eu consegui usar o recurso da narrativa e consegui, por meio de uma poesia que eu vou ler agora, no meu antigo trabalho, como eu já dei essa notícia, eu não trabalho mais no CAPES de Paraty, eu trabalho no outro setor da saúde, estou no setor de planejamento, trabalho novo, depois eu falo um pouco sobre isso, sobre essa conquista, mas eu vou falar de poesia hoje, dessa poesia que foi libertadora do meu parceiro, que eu quero que vocês procurem saber, vai aparecer aqui também as indicações dele, Akins Quintê. Esse aqui é um dos livros dele, que é um livro de poesia. O nome desse livro é Punga. Esse nome já diz tanta coisa, né? Punga é encontro, né? Então, quando você punga, tem um monte de coisa que acontece. O poema que tá nesse livro do Akins Quintê, Punga, que foi o livro de Akins Quintê com Elisandra Souza, que é outra poetisa negra, que tem uma produção também super incrível, todos dois. Esse livro foi publicado já tem um tempo, vai aparecer para vocês aqui na descrição todas as informações, e eu vou ler essa poesia que me libertou dessa situação de racismo e que fez com que eu me reinventasse profissionalmente, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida a partir do renascimento que eu tive lendo essa poesia. Enfoque subjetivo. Manchei de preto a página branca, quebrando as barreiras invisíveis. Invadi esse espaço que finge ser livre. Rabisquei interrogando e cheio de exclamação. Se somos tantos, onde estamos todos? Entre parênteses e cheio de reticências, colchetes, tranca revolta, engarrancho. Página branca oprime letras pretas. Para não deixar de ser rascunho e ter sempre dentro de si um ponto final. Cara, essa poesia falou tanta coisa pra mim nesse dia que eu li, e eu tava assim, sabe? E foi o início, né? Um start para eu começar a oficina de Afro Sarau. E eu tinha que conviver no meu ambiente de trabalho com essa pessoa que praticou o racismo, porque a gente precisa criar mecanismos de proteção às vítimas de racismo e de proteção às vítimas da discriminação racial, porque a gente normaliza que isso aconteça e a gente não protege essas pessoas. E aí eu tive que conviver no mesmo ambiente que essa pessoa, e para que eu pudesse rebater, segurando a onda lá da minha iniciação e cumprindo lá, né, tomando beça minha mãe de santo e não fazendo o que eu gostaria, graças a Deus, ao Oxum, eu consegui segurar minha onda, e essa poesia me levou à oficina de Afro Sarau, que no momento está suspensa, mas eu vou conseguir me organizar para pensar como voltar com essa oficina, porque já que eu não estou mais no CAPES, o Afro Sarau não vai acabar, ele vai continuar num outro formato, mas no momento ele está suspenso, porque eu estou aqui pensando, inclusive aceito sugestões para quem quiser compor aí o time do Afro Sarau, para a gente ampliar
né? E eu tô falando isso porque eu fui me despedir dos usuários do CAPES e eles falaram que topariam fazer uma atividade fora do CAPES, comungando com outras pessoas que não sejam somente os usuários do CAPES, para que o Afro Sarau possa assim expandir. Vou trazer aqui algumas referências de poesias. Tem uma poetisa que mora aqui em Paraty, que eu também peço para que vocês procurem saber que esse espaço aqui também é um espaço de indicações, de trazer as minhas referências, porque eu acho que a gente multiplica, né? A gente dissemina assim, informação, acho que é bacana, que é a Elisa Pereira, que o livro dela vai aparecer aqui também. Eu tô com o marcador do texto que também você comprava o livro e ganhava esse marcador de texto lindo, e que tem essa poesia da Elisa Pereira, que é uma companheira que usou literário, ela que é uma das condutoras, idealizado por ela. E aí, aquela minha primeira poesia, minha primeira publicação foi a convite da Elisa Pereira na coletânea Fuseu Literário, que é um projeto que ela coordena e conduz. Vou ler aqui a poesia da Elisa Pereira para deixar esse registro. Minha pele não tem fronteiras, não tem classe social, pele preta. Rasgada em versos de música, mesclada a várias cores, muitas vezes coberta de horrores, outras de amores. Pele que me pele, pele que impede, dores que se arrastam, anos a fio, morte. Morte, a pele preta, emudeço. Não cresço, não subo, só desço. Pele que carrego na pele, feito tatuagem. Pele viva, pele nua, pele crua. Vejo minha pele nas estatísticas de jornais, na lista de cadáveres, nos resultados das caçadas diárias morros. Minha pele esticada diante das câmeras da TV. Pele que confunde a noite e no escuro exala dores. Elisa Pereira. Então eu indico a leitura desse livro da Elisa Pereira, Memória da Pele. Essa poesia foi uma poesia premiada, inclusive, então procurem saber quem é a Elisa Pereira. Esse livro aqui é o livro da Jari Arraes, escritora que eu adoro. Esse livro é muito bacana também para professores, como eu tenho feito indicação para professores, né? Que é Heroínas Negras em 15 cordéis. É uma forma super simples dela trazer, elas são cordéis apresentando as heroínas negras. É um livro lindo, super bem ilustrado e muito bem escrito, porque tem aqui os cordéis. A Jari Arraes já veio na Flip, inclusive. Tem esse que não é de poesia, mas que é um poeta, Milson Santos, um escritor, que ele tem 2 livros, que é o Pássaro Preto, e tem esse aqui, A Moça Miséria também. É bem curtinho, que... A poesia foi uma forma de eu começar a virar uma leitora de literatura brasileira, porque a poesia são textos curtos, então eu devorava livros de poesia e depois eu fui passando para os livros de contos até que eu consigo hoje ler romances e livros grandes. Então é uma estratégia para quem quer se tornar um leitor, ler assim, a literatura é bacana. Eu vou terminar com um livro que tem muito sentido para mim, que foi muito lindo quando eu ganhei. Eu ganhei de uma amiga na época que eu era do Maracatu. Ela me deu num amigo oculto lá do Maracatu. Chama-se Gangorra, esse livro. Ele foi escrito por 2 mulheres, Gabriela Mello e Paula Silva. E a Gabriela Mello, ela era integrante do Maracatu Palmeira Imperial. Ela foi embora para uma outra cidade, mas ela estava com a gente. E ela me deu esse livro de amigo oculto. E tem essa poesia aqui que é muito linda e que faz muito sentido para mim. É bem curtinha. Eu existo exatamente onde eu quero. Muito obrigada e não esqueça de compartilhar, de curtir, de apertar o sininho e se cuidar. Usem máscaras. Usem máscara, né? Não usem máscaras.